projetos, né, executáveis, concretos, né, que você possa executar no período da gestão, né, que você possa debater com a população. Eu concordo com você sobre isso, não tenho o que discordar sobre essa questão. Mas são opiniões, não é verdade? A dinâmica que foi feita, o processo eleitoral de Natal no ano de 2008, foi uma outra dinâmica, não é? Diferente, né? Diferente dessa, diferente do que eu acho, diferente do que dessa que você gostaria que fosse dos outros. Qual foi a dinâmica? É a unificação, né, e aí é uma coisa importante, né, a unificação em cima de um nome, em cima do partido do PT, que conseguiu unificar o conjunto, né, dos outros partidos. Mas eu penso que, por que eu digo que eu estou muito otimista, né, com essa possibilidade, e acho que é positivo isso que aconteceu acima de qualquer coisa para o PT e para a cidade e para os demais partidos. Porque possibilita você discutir esses projetos que nós tanto falamos em outro patamar. Não no patamar mais abstrato, mas no patamar de sua concretude. Então, o que eu penso que após esse período aí de definições, de formação, porque a chapa ainda não está formada, né? Tem só a escolha da nossa candidata a prefeita, que é a deputada Fátima. Então, quando escolher o vice... O senhor está acompanhando essa discussão de quem será o vice? Não, tenho acompanhado o debate, ou é o vice do PSB, o próprio PSB indicar, não é? Ou então o vice indicado por um outro partido que venha a se agregar, que venha a somar aí, né? No caso o PMN ou o PP, essa é a conversa, é a discussão que tem. Então, se tiver, quando formar essa questão da chapa, aí sim eu acho que o time vai estar pronto, né, para poder fazer essa segunda parte aí, que é o debate programático, o debate de sugestões, de propostas para a cidade. E essa questão, o senhor tem acompanhado da proporcional, se o PT vai se coligar com o PSB ou não vai se coligar com o PSB na proporcional? Não, tem acompanhado muito pouco, né? Veja só, eu não acredito que os nossos líderes, todos os partidos que tiveram a capacidade, né, de fazer uma aliança desse porte, vão se engasgar, digamos assim, com a questão da questão proporcional. E acho, inclusive, que a questão proporcional não é motivo, né, para não ter aliança. Nem é motivo para ter, nem é motivo para não ter, não é? Eu acho que é equivocada essa discussão. Não, só vai ter se tiver isso ou tiver assado. Eu acho que está equivocada essa discussão, mas eles também não tenho participado, porque esse é um debate que interessa aos pré-candidatos de cada partido, então eu acho que são com eles, né, que se deve fazer esse debate e tomar decisão. O que coube a mim nesse processo foi a minha posição em relação, o que eu tive em relação à minha pré-candidatura, a minha decisão. Você não ficou triste de não ser o escolhido? Não, porque eu não faço política no caráter que se você ter tristeza ou alegria. Eu faço política por questão de convicção, né? Mas às vezes eu lhe vejo você mais feliz e às vezes eu lhe vejo você não tão feliz. Mas não necessariamente pela questão das decisões políticas, né? Não necessariamente. Eu achei que tivesse a ver. Não necessariamente. Então eu acho que foi uma decisão importante, acato a decisão, trabalho com a decisão, sou torcedor, estou à disposição da campanha, né, para a gente poder ganhar as eleições na cidade do Natal. Agora, acho que essa discussão sobre a questão proporcional, os mais interessados, além dos dirigentes, né, são os candidatos e as candidatas a vereador. Agora, eu quero repetir, eu não acho que seja motivo, né, nem para ter, nem para não ter essa questão. Acho que é uma discussão, o mais difícil foi feito, e acho que é um debate que deve ser tocado, mas como tiver a capacidade de fazer essa aliança, também terão também para fazer a questão proporcional. Deputado Fernando Mineiro, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui no programa Cidade Aberta. Eu que agradeço a você. Você é ABC ou América? Eu sou Alecrim. Você é Alecrim? Sou Alecrim. Você não concorda? Você não concorda? Não, eu sou Alecrim, eu torço pelo Alecrim. O meu filho que é um grande torcedor do ABC, mas eu torço pelo Alecrim. Vou ao estádio acompanhando ele. Mas o Alecrim tem ido ao estádio? Não tem. Fernando Mineiro, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui. Aproveito para lhe passar o jornal Potiguar Notícias, parabéns. que está nas melhores bancas. Muito obrigado. Parabéns. E a você que está nos acompanhando, não sai daí. No próximo bloco vamos conversar com Eduardo Rocha. Estão dizendo aqui que nossa conversa não pode acabar agora. Então, não pode, melhor ainda. A gente continua conversando. Eduardo Rocha, que é do América, já está aqui conosco para ser o nosso próximo entrevistado. Mineiro, então vamos falar um pouquinho da entrevista que a gente teve anterior, não sei se você acompanhou, com o Eduardo Laranjeira, sobre essa questão dos transportes em Natal. O PT tem feito debate interno a respeito dessa questão do estrangulamento do trânsito? Olha, nós temos debatido sim a questão de trânsito e transporte no conjunto dos outros debates temáticos que tem feito para a cidade. A propósito, eu acompanhei o debate e a posição do Dr. Euro,
e estava me lembrando de uma informação que teve esse final de semana sobre o processo de estrangulamento, né, do transporte e do trânsito nas grandes cidades brasileiras, né? Os especialistas preveram que se as coisas não mudarem de rumo, né, as coisas vão ter um estrangulamento brutal, né, daqui a 5 anos, 10 anos, 15 anos, dependendo da cidade. Mudar de rumo significa você transformar, né, a tarefa, digamos assim, de transportar pessoas, não mais para as ações individuais, porque hoje quem transporta o volume de pessoas no Brasil, e aqui em Natal não é diferente, né, são os carros, né, são as propriedades individuais, não são os transportes de massa. Então o grande debate é, quando é que nós teremos no Brasil uma política de transporte de massas? Né, que o governo Lula não discute isso, não? Fez uma série de questões, tem uma série de ações, inclusive em termos de reestruturação à malha viária, né, que em Natal, no Rio Grande do Norte, tem um grande projeto, programa do ProTransporte, 75 milhões investido nessa questão, que acho que é a função do governo. Mas tem um cronograma para isso acontecer ou é projeto? Já está acontecendo, já está com o programa ProTransporte, que é implementado em particular na Zona Norte, com uma série de intervenções fundamentais. O programa, por exemplo de modificação, não com duplicação da Avenida das Fronteiras, né, duplicações de acesso, de construção de viaduto na Zona Norte, o programa da duplicação da Bernardo Vieira, né, também financiamento de recursos, parceria, Prefeitura e Governo Federal. Isso aí em toda parte do Brasil, né, programa de metrô, em algumas regiões, como dá exemplo que nós temos Fortaleza e Natal, tem um debate em relação a essa questão. Então tem um debate mais articulado, mais, digamos, substantivo, né, entre a integração da questão dos ônibus e com a questão dos metrôs. Então é um debate que o presidente Lula e o governo federal têm feito o seu papel, né, em relação a isso. Ok, Fernando Mineiro, muito obrigado pela sua Agora presença. Podemos ir, né? Agora para ver, o Câmara acordou, ele estava dormindo, acordou. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Eu que agradeço a você. E tomara que esse debate do transporte saia do debate, Fortaleza está saindo na frente, né? Já está bem adiantado aí, senão vai ser difícil a gente chegar aqui na TV para dar entrevista ou para entrevistar. O trânsito está horrível. A gente vai fazer um rápido intervalo e volta na sequência para conversar com o Eduardo Rocha.